Olá, eu sou o Nixon, administrador, escritor e palestrante. Seja bem-vindo ao meu canal. Bom, é difícil imaginar que uma das maiores revoluções da história provocou tantas transformações nas sociedades, especialmente na indústria, no trabalho e na gestão. Richard Arkwright e John Kay, em 1767, iniciaram o projeto de construção da máquina para esticar o algodão e fabricar os fios perfeitos. A inovação foi a precursora da indústria, promovendo um salto civilizatório na história da humanidade. As máquinas que derivaram da inovação de Arkwright e Kay provocaram profundas transformações nas economias dos países que se industrializaram, começando pela Inglaterra. Elas aumentaram a produtividade na indústria e na agricultura, aumentaram a eficiência energética nos processos produtivos e desenvolveram meios de transportes, além de baixar os preços, deram acesso dos produtos industriais a milhões de pessoas pelo mundo. Entre outros benefícios, talvez o mais importante seja a economia de trabalho manual, que só evoluiu a partir de então. Com a evolução das tecnologias e o ambiente favorável para investimentos na iniciante indústria têxtil na Inglaterra do século XVIII, especialmente pela aplicação da máquina a vapor, formaram classes de empresários, trabalhadores e consumidores, que proporcionaram ao país várias transformações na produção, no trabalho, nas tecnologias e no consumo. Esse foi o período popularizado pelos historiadores como a Revolução Industrial. A lógica por trás do fenômeno da industrialização é que os ganhos através da redução dos custos proporcionados pela economia de escala são os maiores lucros. Na medida que se produz mais se pode baixar os preços. Isso levou a burguesia inglesa a um esforço de aperfeiçoamento das máquinas e da eficiência na produtividade. E a marinha inglesa, a maior do mundo, a prestar serviços logísticos de vendas e distribuições dos produtos industrializados pelo mundo, uma vez que em determinado ponto o mercado inglês já não conseguia absorver os excedentes de produção de suas fábricas. Com a migração dos camponeses para as grandes cidades inglesas, especialmente a capital, formou-se uma classe de trabalhadores confinados nos galpões das fábricas e vivendo precariamente nas periferias. Os trabalhadores eram forçados às longas jornadas de trabalhos que iam até 16 horas por dia. Além disso, tinham salários pressionados para baixo, devido à numerosa oferta de mão de obra. Nesse período, os trabalhadores iniciaram movimentos operários e sindicais para reivindicações de melhores condições de trabalho e remuneração. Foi um período marcado por greves e conflitos entre trabalhadores e a burguesia inglesa. Com o surgimento das fábricas e uma massa de trabalhadores, o proletariado, um tipo de atividade foi quase exterminada, o artesanato. O artesão era o profissional que predominava nas economias dos países até a Revolução Industrial. Eles se organizavam através das chamadas corporações de ofício, as associações de artesãos que regulamentavam as atividades artesanais nas cidades. O artesão fabricava os produtos através do trabalho manual, com habilidades, conhecimentos e ferramentas que ficaram imortalizados no mito de Ícaro. Ícaro, o jovem personagem da mitologia grega, fugiu de Creta voando com as asas construídas pelo seu pai, o artesão Dédalo. Dédalo fora discípulo de Mercúrio, deus do comércio, e desenvolveu grandes habilidades manuais. A sua oficina era a mais conhecida de Atenas. Ele foi inventor de instrumentos como a broca, o machado, o torno e até recursos mais complexos como o conjunto de velas para os navios. Também foi mestre de seu sobrinho Talo, que destacou-se por inventar o serrote e o compasso. A Revolução Industrial mudou a vida das cidades, como nunca antes visto na história. Além disso, mudou significativamente a organização do trabalho dentro das fábricas. Surgiu a necessidade de novos ofícios, como chefes e supervisores de produção, que representavam os ricos proprietários das fábricas, com as atribuições de fazerem os controles sobre as execuções das tarefas pelos trabalhadores. Essa foi uma transformação para a gestão, que até a Revolução Industrial era tratada apenas no âmbito público. Desde a Grécia Antiga, as questões em que se discutiam sobre a gestão estavam relacionadas à gestão pública, ou seja, às formas e às organizações de governos. Depois da Revolução Industrial, a gestão passou a ser discutida no âmbito privado, ou seja, como ela poderia ser pensada e colocada em prática para ajudar na organização e no controle das atividades produtivas dentro das fábricas e, posteriormente, dentro das organizações privadas de modo geral.
A Revolução Industrial não só estimulou os cientistas a aperfeiçoarem as máquinas, os meios de transportes e as tecnologias, como também as técnicas de gestão, como a organização do trabalho, os arranjos produtivos, os controles das tarefas e as estruturas de comando dentro das empresas. Assim como as novas tecnologias abrem espaço para profissionais na área nos dias atuais, a Revolução Industrial criou uma nova era para os profissionais ligados à gestão. Espero que você tenha apreciado esse post. Fique ligado nos próximos, em que apresentarei os grandes saltos e transformações na área da gestão. Se você gostou, dê um like e clique no sininho. Um grande abraço.